Big Deals. A curadoria das principais notícias do mercado de Venture Capital no Brasil, assinada pelo Investidores VC. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Big Deals, o podcast que reúne as principais notícias do Venture Capital que aconteceram ao longo da semana aqui no nosso ecossistema brasileiro de startups. Meu nome é Muripinho, eu sou fundador do Investidores VC e a gente sempre traz as melhores notícias, as que mais importam, para você não perder nada no seu final de semana e saber tudo o que aconteceu. Ao meu lado estão eles, esse time que sempre leva esse podcast quentinho para sua casa como se fosse um café da manhã de toda sexta-feira. Cauê Calas por trás das câmeras e Guilherme Irata nos takes e mídias sociais, sempre postando tudo para vocês. E ao meu lado, Ana Flávia, nossa head conteúdo e curadora do nosso podcast. Bom dia, Aninha. Bom dia, Muri. Bom dia a todos os nossos ouvintes do Big Deals. É isso mesmo, mais uma sexta-feira. Não sei se chuvosa ou friazinha por aí, porque aqui em São Paulo tá por assim o clima, mas sempre com as notícias quentinhas, como você disse. E fica com a gente até o final, porque tem muita coisa boa que rolou nessa semana no Venture Capital. Agora são 8 horas e 45 minutos. Repita. 8 horas e 45. O Big Deals está no ar. Começar as notícias dessa semana falando aí de fintech, matéria do Startup da jornalista Cecília Ferraz. PagaLeve capta 160 milhões de reais e chega perto de virar unicórnio. A PagaLeve levantou 160 milhões de reais em uma rodada híbrida, com equity e FDIC, liderada pela OIF Ventures e coliderada da Sun Hun Tan e Co., fundos globais de peso. O modelo de negócios deles é baseado no parcelamento via Pix, tanto em 4 vezes sem juros até 12 vezes sem juros. Isso mira aí os 38% dos brasileiros sem cartão de crédito, que podem ser mais, democratizando aí o acesso ao parcelamento aqui no Brasil. Eles também têm a solução Parcela Tudo, que expande o uso para qualquer loja que aceita Pix, levando a PagaLeve a mais de 10 mil varejistas e 5 milhões de consumidores. E os números impressionam, tá? Eles já têm 10 milhões de transações em 12 meses, uma receita multiplicada por 6 e uma inadimplência de apenas 2% e um índice de recorrência de 62%. E agora o próximo passo deles pós-captação é se consolidar aí como o top of mind em parcelamento via Pix aqui no Brasil. A expectativa é fechar esse ano de 2025 no azul e superar os 500 milhões de reais em receita anualizada até o segundo semestre de 2026. E essa capacidade de repetir clientes, como a gente falou, essa recorrência de 62%, e esses avanços tecnológicos indicam aí um caminho sólido para eles alcançarem o tão desejado unicórnio. E assim, o Brasil tem uma particularidade, né? A gente tem praticamente 40% da população fora do cartão de crédito, então o Pix acabou virando essa linguagem comum, a gente já falou várias vezes dele aqui no programa. Lá fora a gente tem alguns exemplos, né? Uma startup chamada Klarna fez isso há algum tempo atrás, mas eles tinham um alvo maior, eles tinham uma inadimplência acima de 6%, ou seja, um mercado até mais fácil deles conseguirem trabalhar. A PagaLeve conseguiu acertar esse alvo com uma taxa menor ainda, mas, cara, que incrível, né? O brasileiro tem essa relação de, se eu não tenho crédito, mas quando eu consigo, eu preciso levar a sério, eu preciso pagar, né? Já ouvimos várias coisas desse microcrédito ou do crédito especializado, né? Do nicho, que você consegue ter taxas melhores de inadimplência, é isso que está fazendo o modelo virar. Eu acho que a gente está vendo aqui que, como todo Big Deal, a gente sempre traz essas soluções que destravam o crédito, acabam ditando muito esse compasso do varejo, né, Ninha? É a grande bola da vez. Eu acho que a gente não vai ver não só consolidações, mas também os grandes bancões e Big Techs entrando pesado nesse jogo, como já fazem para a grande massa, mas começando a entender que nicho também é vitória. E nós continuamos aqui de matéria de fintech, matéria do startups.com.br. Da redação, não temos um jornalista específico. A CUA capta 8,5 milhões de dólares em rodada seed visando expansão regional. A CUA acaba de captar 8,5 milhões de dólares em uma rodada seed, que já totalizou 13 milhões de dólares desde sua fundação em 2024. Flourish Ventures, Kaitai e Latam colideraram a rodada com participação de Atlântico, Rhode Island, Crealo, Cima Capital, Propel Ventures e HT20. A Propel, veterana no Vale do Silício, já havia entrado como investidora desde o pré-seed.
A Fintech desenvolveu uma infraestrutura de pagamentos cloud impulsionada por AI, permitindo que outras empresas se tornem adquirentes, implementem operações completas em poucas horas, uma plataforma para tornar os outros plataforma. Isso inclui tokenização, pagamento por link, tap to phone, segurança certificada e muitas outras features. Agora, com essa grana, o plano é usado. Eles querem expandir para países estratégicos da América Latina e iniciar operações no Brasil em 2026, Aninha. Olha só, mais uma plataforma operando como plataforma para, inclusive, empoderar esse nosso mercado, né? Muito bom, prontos para expandir. Exatamente, né? Legal ver uma equipe que é aí multicultural, né, dessa startup levantando aí um valor significativo, né, gente? Super. 8 milhões de dólares, né? E é como você falou, né? Mais uma vez a gente falando de pagamentos, olhando para esse Open Finance e o Brasil sendo essa potência que a gente é dentro do nosso modelo de negócio financeiro e principalmente do Pix, que a gente acabou de falar, né? Então é legal ver que esse apetite dos fundos internacionais para esses negócios escaláveis, esses desafios de tecnologia em finanças estão acontecendo e aqui no Brasil. Vamos acompanhar aí, né? Que eles falam que eles querem entrar na América Latina e Brasil só em 2026. Então vamos ver, porque nessa corrida de infraestrutura a gente acabou de falar de outra startup falando de fintech, né? Então vamos ver esse espaço aí de concorrência, não só captação, mas começar a colocar isso para rodar, porque agora com AI, cada dia esse jogo está ficando mais acelerado. Mas vamos continuar acompanhando e ver aqui no Brasil. E faz muito sentido, porque assim, quando você consegue ser uma super solução de infraestrutura, de pagamento, você consegue ter base. Quando você tem base, a primeira coisa que você faz quer antecipar esse pagamento? Quer um crédito em cima desse score que eu já sei de você? Então faz muito sentido. Esse mercado ainda não foi 100% dominado no Brasil, não. Tem muito espaço. É isso aí. E agora a gente vai mudar o segmento, a gente vai falar de Food Tech, matéria do Startups, da jornalista Stephanie Tondo. Quiro levanta 3 milhões de reais para popularizar bebidas sem álcool. O novo aporte de 3 milhões de reais da Quiro reuniu investidores estratégicos como GV Angels e nomes de peso para o ecossistema, incluindo Rodrigo Dantas, ex-Vindi, Paulo Silveira, da Alura e Ronaldo Lemos, do ITS Rio. O dinheiro vai ser usado para turbinar marketing, ampliar a presença multicanal e renegociar contratos de produção, sinalizando foco em crescimento e eficiência de caixa. Para quem não conhece, o modelo da Quiro busca explorar o crescente mercado de bebidas funcionais e experiências adultas sem álcool, oferecendo alternativas saudáveis com ingredientes brasileiros. A diversificação de canais, eles atendem bares, restaurantes, supermercados e online, mostra essa maturidade. Hoje o online já representa 35% das vendas, equilibrando essa dependência aí do on-trade pré-pandemia. E a meta deles agora é aproveitar essa onda global, a exemplo de americanas como Pop e Olipop, que já tem 1,85 bi de dólares em valuation, e surfar nesse drive de saudabilidade e redução do consumo alcoólico que cresce entre as gerações Z e Millennial. Aquilo, ela tá surfando uma onda que é global, né? Essa é uma mudança estrutural. Várias vezes aqui no Investidores VC, a gente fala sobre esse comportamento dessa nova geração. Se a gente for levar em consideração a geração Z versus millennials, nós somos qual geração, Aninha? Eu sou o quê? Você é millennial? Eu sou millennial. Eu sou qualquer coisa mais velha, né? Pois é, a geração Z, gente, bebe 20% a menos do que os millennials. Então esse negócio que o pessoal fala, a geração nova não está mais bebendo, etc. Essa coisa do wellness também provocou muito. Isso é uma verdade, tá? Só que ao mesmo tempo as pessoas querem uma bebida com identidade, alguma coisa gaseificada, com gostinho dela, com um gostinho de break, né? Que nem era o cafezinho da geração antiga. A gente tem que continuar aceitando que as coisas vão mudar nesse ritmo, Aninha. Principalmente com AI, com machine learning, novas fórmulas, novos embasamentos. Para mim, eu acho que eles acertaram. Agora, levando em consideração também outras marcas de bebida, né? Então, Coca-Cola, Pepsi, esses grandes conglomerados, a própria Heineken, que é um grupo que a gente conhece só pela cerveja verde, eles têm outras 6 marcas agora, estavam no processo de fazer uma aquisição de uma house of brands de marcas. Então, essa é uma tendência. Agora, o desafio no Brasil é o jogo da distribuição. Como é que você consegue colocar isso em todos os estados brasileiros, com a logística brasileira? Cadeia refrigerada, não refrigerada? Isso ainda é um grande desafio. O Brasil são milhares de grandes supermercados, tem alguns distribuidores, mas conseguir o seu espaço na gôndola sempre vai ser um desafio para novas marcas. E nós seguimos matéria de Retail Tech, ou então, sei lá, um pouquinho de AI junto com isso, por que não? Matéria do Startup, da Cecília Ferraz, Agente Shop capta 5,5 milhões de reais para estrear no mercado nacional. A Agente Shop garantiu uma rodada seed de 5,5 milhões, liderada por Maia Capital, Caravela Capital e Mira Capital.
O foco do investimento está na ampliação do time de tecnologia e tração comercial no Brasil, além de abrir caminho para uma futura expansão internacional. A startup nasceu da experiência de Eduardo Petrelli e Paulo Monsores, no varejo digital e plataformas globais. O modelo da Agent Shop é plug and play. Marcas e lojistas acessam toda a infraestrutura para vendas assistidas por agente de inteligência artificial. Olha aí, com direito a catálogo, carrinho, pagamento, gestão de pedidos e automação de experiência conversacional. O destaque vai para as 20 integrações nativas com todos os e-commerce, RP, logística, pagamentos, APIs, WhatsApp, Instagram e TikTok. Até porque não é só teu produto, né? Você tem que saber divulgar ele do jeito certo. O posicionamento deles é meio Shopify da era conversacional. Gostei, viu? Arrojado, mas faz muito sentido diante de todo esse desafio de facilidade de implementação e personalização que a ferramenta oferece, Aninha. Para quem acompanha aqui o Big Deals e vê a gente falar de varejo, a gente tem trazido bastante, sempre que matérias do segmento de varejo, puxando para esse lado de atendimento ao cliente, de conversação, desse primeiro step. Até no mercado de food techs ali também, né, muitas startups olhando para esse conversacional de como que eu saio só do iFood, como é que eu vou para os próprios WhatsApps das próprias lojas voltarem a movimentar. Então, esse mercado aí da conversa, do WhatsApp, faz muito sentido, e colocar AI nisso, mais ainda, né, o que a gente fala de não ficar parado, da gente ter esse ticket ali dessa conversa, esse primeiro canal de venda, é principalmente um foco grande, né? A gente via muito o comércio digital nas batalhas dos e-commerces, né? Então, como é que eu monto o melhor LP, como é que eu faço o melhor site, como é que eu faço um checkout muito bom, como que esse atendimento... Só que hoje, nessa era, ele quer conversar, ele não quer só entrar numa página e fazer a conversão, ele quer abrir o chatbotzinho ali e tirar uma dúvida e conversar. Esse volume de compra online cresceu, e aí como é que você vai ter time ali só para ficar atendendo o cliente? Como que a AI vem resolver esse sistema? Então, interessante ver esse mercado. E um dado aqui é que 96% dos smartphones aqui do Brasil usam o WhatsApp. Você comentou até semana passada disso, né? O WhatsApp é a principal plataforma de comunicação no Brasil. E quando você tem uma única plataforma, a mesma ferramenta, esse potencial de você gerar resultado, de você trazer essa inteligência e mudar esse jogo é muito grande. É isso aí. Estou com você. E agora a gente continua nas notícias falando aí de marketplaces, matéria do Brasil Journal, do jornalista André Javansky. Eu nunca sei falar esse sobrenome dele. Jankowski. É. André, se você estiver ouvindo o Big Deals, comenta aqui como é que fala o seu nome. Madeira faz M&A para crescer em serviços domésticos e reformas. A Madeira acaba de adquirir a Trider, plataforma criada para conectar prestadores de serviço a clientes de forma independente da venda de imóveis. É a segunda grande aposta da empresa nesse setor de serviços. Em 2022, eles já tinham feito M&A e comprado a Iguana Fix, mas o serviço ficava restrito a quem comprava no próprio site. Dessa vez, a estratégia deles é ampliar o leque. Pintura, encanamento, pequenos reparos e reformas, aproveitando essa recorrência e a margem mais alta do mercado, que está estimado em uns 100 bilhões de reais anuais no Brasil. A Trider opera com 2 modelos, tanto o serviço de preço fixo, já disponível em 225 cidades, e também orçamento sob demanda, iniciados nas principais capitais e agora com previsão de expansão. A aposta deles é transformar o app em um super app do lar, capitalizando sobre os 10 milhões de visitantes mensais, ou seja, já tem 10 milhões de visitantes mensais. Uau. Loucura, né? E reforçar essa força de operação, trazendo novos aportes. Agora eles com caixa reabastecido pelos investidores de peso, como o SoftBank, Banco Crescimento. Um IPO está no radar, mas sem pressa. Eu acho que uma vez eu estava conversando com um amigo meu que morava nos Estados Unidos e ele fez o seguinte comentário, ele falou, cara, você vai na IKEA, você compra sozinho. Você vai nos fast foods que nasceram na América. E aí você tem todo esse protagonismo de você cuida da sua casa, o do it yourself. O americano faz a própria faxina, né? É raro ele ter a diarista como a gente tem. E aí, cara, o posto de gasolina que você vai lá e coloca... O americano, ele é acostumado com esse self-service, mas o brasileiro não. O brasileiro adora um servicinho, cara. E eu acho que é um movimento que a gente vai ter que esperar para ver, Aninha, mas faz muito sentido para o Brasil, porque principalmente com 10 milhões, olha o tamanho dessa audiência, colocar mais uma linha de serviço, será que não tinha espaço para fazer um pouco mais para quem já entrou no lar desse cliente, né? Então, eu gostei. Eu acho que faz muito sentido do que só depender de cheque de investidor de venture capital para ficar vendendo armário parcelado, tá? Opinião aqui. Interessante é justamente ver que eles estão fazendo isso com capital próprio.
brabos. Excelente matéria aqui para entender um pouco de como esses grandes conglomerados, e-commerce, logística, etc., também estão indo para essa linha onde a gente agora com mais tecnologia, consegue ser talvez uma camadinha de serviço, entender um pouco mais desse cara, fazer mais sem ter que inflar a estrutura. Bacana! E a gente vai fechar o nosso Big Deals, obviamente. Qual segmento, amor? AI na veia. Matéria da Época Negócios, do autor Diogo Rodrigues, o jornalista da matéria. O título é: NVIDIA vai investir até 2 bilhões de dólares. 2 Uau. bilhões de dólares na xAI. Essa é a nova notícia aqui, ó. A gente não estava vendo a NVIDIA colocar dinheiro no Elon Musk, não, tá? Não sei se tinha um certo medinho ali, por ele ser meio polêmico, mas é isso. Eles vão colocar 2 bi doll no Mr. Elon Musk. O novo aporte da NVIDIA, com investimento de até 2 bilhões de dólares, será fundamental para a expansão de data centers Colossus 2 da xAI, localizado nos Estados Unidos, em Austin. O financiamento é estruturado via SPV. Então, eles estão fazendo um leasing de hardware, contratos de arrendamento, série de coisas. O leilão está sendo liderado pela Valor Capital, com apoio de vários outros investidores, como Apollo Global, Diameter Capital e etc. A xAI traz como diferencial a integração direta com outras empresas do Elon Musk, como Tesla e SpaceX. E está sendo, assim, apontado por muita gente como, sim, uma das que está correndo por fora, tá? Agora, a gente não sabe muito bem como é que fica esse universo de competição. A xAI tem uma apropriação de falar muito, Aninha, sobre dados em tempo real, né? Usar o que as pessoas comentam, etc. Ela é um pouco mais opinativa, mas há um pouco da minha tese, de até trazendo um pouquinho de comentário aqui, não só fazendo análise da matéria, é que todas as AIs vão meio que virar um pouco de tudo. A gente vai ter, assim, que nem tem a cloud. A AWS é melhor. Por quê? A Microsoft é melhor. Por quê? Google é melhor. Por quê? No final, cada uma tem um pouquinho da sua particularidade, vai ter o seu chamariz, mas elas vão fazer um pouco de tudo, tá? A rodada de financiamento salta de uma expectativa de 10 bilhões para até 20 bilhões, com metade oriunda de dívida, com OpenAI, Meta e Oracle também turbinando infraestrutura. O setor é velocidade e escala decisiva no jogo da inteligência artificial. Acho que não tem jeito da gente negar que, quando a gente fala de AI, agora a gente fala de bilhões, né? Todas as matérias, já foi ali, os milhõezinhos. Toda a notícia de AI que a gente fala, a gente está falando da casa dos Aninha, bilhões. não tem mais milhão, não. Não tem. A gente fala até como se fosse pouco, né? 3 bi. Gente, a gente falava com a boca cheia, 500 milhões de dólares, 800 milhões de dólares. O bi era, assim, uma notícia no ano, né? Era o recorde de captação de um ano, eram os bilhões. Uau. Agora, com AI, já tem virado recorrente. E NVIDIA, depois vamos puxar essas notícias. Quantas vezes nós trouxemos matérias da NVIDIA esse ano no Big Deal? Eu acho que a gente faz sempre o ranking, né? Mas tem uma que é vencedora, a NVIDIA. Top 1 notícias. Apareceu umas 50 vezes esse ano. A gente falou bastante sobre isso, sobre investimento, captando, colocando dinheiro em outros, trazendo inovação para o mercado. Então, não tem como, porque a gente sabe que nesse game hoje, quem controla essa computação vai controlar a próxima geração das grandes companhias. É isso, as Big Techs, o mercado global está virando para AI, e a NVIDIA é protagonista disso, agora com mais esse capital é alocado. E quando a gente fala, né, será que esse mercado está saturado, já que a gente está falando dos bilhões? A gente vê que não, né? Se a gente olhar esse movimento de Oracle, Meta, OpenAI, todos eles estão colocando dívidas bilionárias para expandir nuvem, para expandir AI. Então, é um mercado de alto investimento aqui, que ainda tem bastante jogo, e no Brasil principalmente, né? É isso. Vamos continuar acompanhando todas essas cifras que acontecem nesse super mercado aí que está sendo, de certa forma, passando por uma transformação que a gente não via há muitos anos, graças à AI, né? Exatamente. E agilizar, acelerado, né? Porque a gente tem comentado toda semana aqui, né? Se a gente que já vivia no mercado de startups já era agilizado a tecnologia e inovação, com AI isso virou microsegundos, né, de mudança. É isso aí, você acompanha tudo por aqui. É isso aí. Se você quiser acompanhar todos os conteúdos, a gente está aqui toda sexta-feira no Big Deals e ao longo da semana nas redes sociais com mais conteúdo. Lembrando que todos os links para você acompanhar um pouco mais e conhecer também o Investidores VC tá sempre na descrição. Deixa de curtir, comenta também, compartilha com mais pessoas que queiram conhecer o nosso mercado. Lembrando que estamos entrando aí no nosso Q4, último quarto do ano. A gente encerra o ano no dia 5 de dezembro, ao vivo. Se você quiser conhecer a gente, sair de sua tela e viver um pouquinho da experiência Investidores VC, nós temos o Next VC, nossa conferência que encerra o ano, mais de 500 pessoas no WTC aqui em São Paulo, para a gente falar de tendências, futuro, o que vem para 2026, o que foi 2025. Se você quiser estar lá com a gente, o link também para você garantir o seu ingresso. Estamos ainda no primeiro lote, então aproveita, tá aqui na descrição do vídeo.
Não dá mole não. Corre lá, porque a gente vai trazer tudo isso que a gente falou ao longo do ano, mas também trazer as respostas para What's Next pro ano que vem. É isso aí, a gente se vê na semana que vem e a gente espera você também lá no Next, garante seu ingresso. Até mais. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.